E aí, vamos estudar a lição? Chegamos à quarta-feira, dia 4 de março, e que bom que você está acompanhando esse tão importante e relevante conteúdo, que é a carta de Paulo aos Colossenses. Estamos lidando com aqueles textos difíceis que às vezes aparecem na Bíblia, causando grande confusão. E especialmente quanto ao escrito de dívidas que abordamos na lição de ontem, dá uma olhadinha e você percebe a questão das ordenanças e todo mundo confundindo, achando que Paulo está falando sobre a não mais necessidade de guardar o sábado. Por isso o tema da lição hoje fala sombra ou corpo, tomando como ponto de partida Colossenses capítulo 2, do verso 16 a 19, nós percebemos quais práticas Paulo está mencionando neste texto. Eu quero que você entenda que quando você observa Colossenses 2, verso 13, você percebe que havia uma influência muito forte provocando divisão na igreja, que era formada predominantemente por gentios. E qual é o problema que está acontecendo na igreja dos Colossenses? Os cristãos que vêm do judaísmo, os judeus convertidos ao cristianismo, estão tentando imprimir sobre os gentios as práticas que fazem parte das tradições judaicas, práticas estas que não eram mais necessárias serem observadas na igreja cristã, porque Cristo as modificou através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Exemplo, circuncisão. Você observa Colossenses capítulo 2, versículo 16, e Paulo falando assim, portanto, o que significa a palavra portanto? É que ele está considerando as coisas que ele mencionou anteriormente. Então ele fala da tradição, ele fala da circuncisão, ele fala da adoração dos anjos, aquela coisa toda, e vai citando os problemas na igreja, coisas que não precisavam estar inseridas no corpo de Cristo. E depois de considerar esses itens nos versículos anteriores, ele chega agora no verso 16 e diz, portanto, indica que Paulo tirou a conclusão acerca do que havia dito anteriormente, essas coisas que eu citei. Aí ele está dizendo que rejeitou a necessidade da circuncisão literal, destacando que o mais importante é a transformação do coração. Aí você percebe que, além disso, comida e bebida referem-se às ofertas que são levadas pelos israelitas ao templo. Não precisa mais levar comida e bebida como oferta ao templo. Vocês se lembram que eles faziam bolos de farinha, aquelas coisas? Não é mais necessário. E ninguém vos julgue por comida ou bebida. O que você levava como oferta ao templo, Jesus, o pão da vida, morreu por vocês. Não é mais necessário esse tipo de oferta. E por fim, a expressão dia de festa, ou de lua nova, ou de sábado, parece remeter a Oséias capítulo 2, verso 11, onde a mesma sequência de dias cerimoniais é mencionada, incluindo os sábados cerimoniais que falei em um desses dias anteriores aqui na lição para vocês. O que eram os sábados cerimoniais? As festividades às vezes caíam num dia de semana normal e estas festividades eram feriados, e nada se fazia durante esses dias festivos, eram consideradas como sábados cerimoniais. Se a festa deixou de existir porque apontava para Jesus e Jesus morreu na cruz do Calvário, logo o sábado cerimonial deixava de existir também, o que não tem absolutamente nada a ver com sábado moral colocado na lei de Deus, da lei dos 10 mandamentos. Para entender esse verso, é fundamental observar a explicação do próprio Paulo. Veja o que ele diz no verso 17. Estas práticas, circuncisão, festividades, eram sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Colossenses 2,17. Ou seja, acabou em Jesus Cristo. Os sábados cerimoniais, o que a circuncisão significava, foi substituída pelo batismo e uma série de outras coisas. O sábado dos 10 mandamentos, por outro lado, foi instituído no Éden. Gente, antes do pecado. Nada a ver utilizar o texto de Colossenses para apontar
que agora acabou com a morte de Cristo na cruz do Calvário. O sábado era algo, inclusive, antes do pecado, muito antes dos sacrifícios cerimoniais serem adotados. Portanto, ele não era uma sombra destinada a desaparecer após a cruz. Estudos recentes demonstram que a melhor tradução para o verso 16 é: ninguém, pois, vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por qualquer parte de um festival, ou lua nova, ou sábado. Compreendeu? Ou seja, não tem nada a ver com o sábado dos 10 mandamentos. Essas eram celebrações culticas que eram sombras das coisas futuras, de acordo com o versículo 17. Não necessariamente dia de guarda, tal qual aponta a lei dos 10 mandamentos. Ficou claro para você? Percebe como é necessário colocar o texto dentro do contexto? Que o Senhor nos ilumine a cada dia para compreendermos a sua inspirada palavra, em nome de Jesus. Ora comigo, Pai querido, muito obrigado, porque conforme apontavam as sombras no Velho Testamento para a vinda de Jesus, tudo se cumpriu nele. O nosso escrito de dívida, o nosso débito foi pago pelo sacrifício de Jesus. Obrigado porque o Senhor sempre cumpre a tua parte. Agora ajuda-nos a te servir fielmente também pelo poder do Espírito Santo, em nome de Cristo. Amém.